Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no apêndice da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. E esse apêndice é escrito por Francisco Faus. Estamos na antologia da obra de São João Crisóstomo, selecionada por Francisco Faus. Ele seleciona por tema, né? E nós estamos no tema Confiança em Deus, na página 199. Aqui nós temos algumas citações das homilias de São Mateus, todas elas das homilias sobre São Mateus, né, sobre o Evangelho de São Mateus. Não somos nós, mas a providência divina que faz tudo, mesmo nas coisas que aparentemente somos nós que fazemos. Então, aqui, se a gente lembrar, né, da ação de Deus no mundo, né, que na maioria quase absoluta das vezes ele usa as causas segundas, né, ou seja, as pessoas, circunstâncias e acontecimentos, né? É disso aqui que o São João Crisóstomo está falando, né? Então ele nos usa para fazer as coisas no mundo, né? Para gerenciar as coisas do mundo, né? A nós, aos acontecimentos e às circunstâncias, né? Portanto, mesmo aquilo que nós fazemos, né? Quem faz é a providência divina, né? Em todos os aspectos da vida, né? Deus age em nós e as nossas ações são dirigidas para a vontade dele, né? Nada se faz no mundo se não for ou pela vontade dele ou pela permissão dele, né? Então, mesmo os acontecimentos naturais, né, da natureza, é ele que está por trás disso, né? Não é possível falar de não receber em se tratando de Deus. Porque tanto quanto a bondade supera a maldade, assim seu amor supera o de todos os pais. O amor de Deus, né? Então, aqui o tema é a oração, né? Não se pode falar de não receber em se tratando de Deus, né? Quem pede a Deus sempre recebe, né? Além do que já nos disse, o Senhor dá-nos ainda mais um motivo para que tenhamos confiança. Procurai, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mateus 6,33. Depois de ter livrado a alma de toda a inquietação, Cristo recorda-lhe o céu.
Com efeito, ele veio destruir o que era antigo e chamar-nos a uma pátria melhor. Por isso, não poupa esforços para nos livrar do cuidado do supérfluo e para nos desprender do desordenado amor à terra. Não nascemos para comer, beber e vestir-nos luxuosamente, mas para agradar a Deus e alcançar os bens eternos. E já que essas coisas devem ser secundárias no nosso empenho, sê-lo-ão também na nossa oração. Então aqui é uma lição de São João Crisóstomo de como o que a gente deve pedir a Deus, né? Certo? O que a gente deve pedir a Deus? Só as coisas importantes, né? As coisas menos importantes devem ser secundárias nos nossos pedidos, né, a Deus. Né? Então, tudo que for secundário para a nossa salvação, não é que nós não possamos pedir, mas nós devemos pedir as coisas mais importantes para a salvação, primeiro e com mais insistência, não é? Do que as outras. Mesmo ofendido, Deus continua a ser nosso Pai. Mesmo irritado, continua a amar-nos como a filhos. Só uma coisa procura: não ter de castigar-nos pelas nossas ofensas, ver que nos convertemos e lhe pedimos perdão. Mesmo ofendido, né? É um Pai generoso, né? Então, aqui um outro tema elencado aqui: alegria. Alegria de ser fiel da igreja, né, fundada por Nosso Senhor. Podeis, acaso, não estar em festa contínua durante os dias da vossa vida terrena? Longe de nós qualquer abatimento pela pobreza, doença ou perseguição que nos aflige. A vida presente é um tempo de festa. É um trecho das homilias sobre a primeira epístola aos Coríntios. Ele foi um comentador muito importante de São Paulo, né? Que ele fala da alegria. A alegria é um tema extremamente esquecido da nossa religião, né? Na verdade, por causa da nossa crise civilizacional, né, nós não temos hoje a menor capacidade de entender o que é a alegria católica, né? A verdadeira alegria católica. Primeiro porque nós fomos influenciados por uma heresia muito taciturna, muito triste, muito sombria, né? Que foi a heresia do calvinismo, né? E essa heresia ela trouxe para o nosso meio, através do jansenismo principalmente, um peso, uma coisa quase que insuportável para o catolicismo, que é o peso da onipotência de Deus, né? E da predestinação, que são coisas do calvinismo, né?
Então, nós ficamos... A religião depois... Nossa religião depois desse ataque, né? De fato, ela nunca se recuperou, né? Nós nunca reencontramos, né? A alegria... Vamos usar um adjetivo aqui que não é muito correto, mas a alegria medieval, né? Da nossa religião, né? Hoje nós não sabemos mais o que é isso, né? A alegria que criou toda a arte sacra, a alegria que criou o canto gregoriano, a alegria que, enfim, que construiu as catedrais, né? A alegria de ser fiel à igreja, né? Essa alegria, ela desapareceu da temática, inclusive, católica, né? Nós nos preocupamos muito mais com os aspectos exagerados, né? De alguns dos atributos de Deus e esquecemos os outros atributos, né? Isso foi trazido pelo miserável Jean Calvin, ou João Calvino, né? E depois propagado pelo jansenismo, né? A partir lá do século XVII, né? Ele invadiu a igreja e de fato ele manchou, né? Essa heresia manchou a igreja. Nós temos ainda uma nódoa dessa heresia, né? A igreja lutou, condenou essa heresia, mas ela ficou como mancha, né? Pois é, todo mundo marrento e indiferente. Adeus, alegria. A indiferença é um dos aspectos, né, dessa... Então, alegria, essa coisa sombria, né, ao vestir, ao se portar, né, é uma espécie de farisaísmo 2.0, né? Uma coisa terrível, né? Agora, um segundo trecho aqui de São João Crisóstomo, né? Das homilias sobre as estátuas. Que pode perturbar o santo? A morte? Não, porque a deseja como prêmio. As injúrias? Não, porque Cristo ensinou a sofrê-las. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e vos perseguirem. Mateus 5,11. A doença? Também não, porque a Escritura aconselha. Aceita tudo o que Deus te mandar e permanece em paz na tua dor. E no tempo da humilhação, tem paciência. Porque o ouro e a prata se provam no fogo, e os homens amados de Deus no cadinho da tribulação. Eclesiástico 2:5. Que resta então que seja capaz de perturbar o santo? Nada. Na terra, até a alegria costuma acabar em tristeza. Mas para quem vive de acordo com Cristo, as próprias penas se transformam em alegria. De novo o tema da alegria, né? Que é um bálsamo, né? Para nós que não conseguimos atingir essa visão de mundo mais, né? Essa visão de mundo já desapareceu do nosso horizonte mental, né? Agora uma outra temática, fé e oração.
Abrir os olhos é coisa de Deus. Escutar atentamente é coisa nossa. A fé é simultaneamente obra divina e obra humana. Homilias sobre os Atos dos Apóstolos. É muito interessante isso aqui, né? Ele mexe com os sentidos humanos, né? Abrir os olhos é coisa de Deus. Escutar atentamente é coisa nossa. Então, aqui ele chama atenção, né, que a fé é uma virtude teologal, né? Então, ela depende, a fonte dela é Deus, né? Mas ela é também uma obra nossa, na medida em que a gente acolhe essa graça, né? Como dizia o São Paulo, né? A fé vem pelo ouvido, né? Escutar atentamente é coisa nossa, né? Ver, abrir os olhos para a realidade é coisa que Deus nos dá como graça, né? Mas escutar não, né? Deus chamou os magos, servindo-se daquilo que lhes era mais familiar, e mostrou-lhes uma grande e maravilhosa estrela, para que lhes chamasse a atenção pela sua própria grandeza e formosura. Entretanto, os magos estavam na Pérsia. Não viam senão uma estrela. Mas depois que deixaram a sua pátria, viram o próprio sol da justiça. Homilias de São Mateus, né, sobre São Mateus. Mateus é que fala dos magos, né? Deus chamou os magos servindo-se daquilo que lhes era familiar. Deus faz assim com todo mundo, né? Ele pega o que nos é mais familiar para chamar a nossa atenção, né? E depois, prestando atenção na estrela, os magos chegam ao próprio sol da justiça, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando digo a alguém, roga a Deus, pede-lhe, suplica-lhe, responde-me. Já pedi uma vez, 2, 3, 10, 20 e nada recebi. Não cesses, irmão, enquanto não tiveres recebido. A petição termina quando se recebe o que se pediu. Cessa quando tiveres alcançado. Melhor ainda, nem então cesses. Persevera ainda. Enquanto não receberes, pede para conseguir. E quando tiveres recebido, dá graças. A homilia sobre a rejeição da Cananeia. Então, aqui São João Crisóstomo está falando aqui, né? O que muitos santos, o que é prática de muitos santos, né? Só a gente lembrar Santa Mônica, né? Pedindo a Deus a conversão do seu filho, né? Santo Agostinho, né? A perseverança da oração, né? A perseverança de toda a oração, né? Que deve nos acompanhar, né? De novo, a temática da oração, né? Fé e oração. A necessidade obriga-nos a rogar por nós mesmos, e a caridade fraterna a pedir pelos outros. Mas é mais aceitável a Deus a oração recomendada pela caridade do que aquela que é motivada pela necessidade. Então, aqui também nós temos uma lição, né?
Deus aceita mais as nossas orações pelos outros do que as nossas orações por nós mesmos, né? Essa é uma coisa que sempre esteve no conhecimento do católico ao longo de todos os séculos, né? Hoje, muito menos, né? Os católicos sempre pediram entre si para que rezassem por eles, né? Reze por mim, né? Porque ele sempre soube, intuitivamente ou não, que a oração de outro por ele vale mais do que a oração dele por ele, né? Então, isso é, digamos assim, um conhecimento comum, né, sobre a oração. Foi comum, né? Foi comum. Então, todo católico tinha esse hábito, né? Reze por mim, né? Porque esse hábito demonstra a sabedoria e demonstra a humildade, né? Eu lembro que toda vez que o professor Orlando Fedeli vinha aqui pessoalmente, né? Na hora da despedida ele sempre pedia isso, né? Reze por mim, né? Santo Agostinho também, né? Pedia aos fiéis dele, né? Para rezar por ele, principalmente depois que ele estivesse morto, né? Na verdade, entras no coro dos anjos, és companheiro dos arcanjos e cantas junto dos serafins. Não fazes oração aos homens, mas a Deus. Então ele está comparando aqui um católico rezando, né, com o coro dos anjos, né, como fazendo parte, né, como sendo companheiro, né, dos arcanjos e dos serafins, né. Então, belíssima, né, esses trechos aqui sobre a oração, né, porque vocês vejam, São João Crisóstomo, ele não está desenvolvendo uma doutrina da oração, né, como muitos outros santos fizeram e de muito proveito para nós, né. Ele está simplesmente tentando tocar o nosso coração, né, sobre isso, né. A caridade. Agora o tema é a caridade. Se as simples circunstâncias de serem de uma mesma cidade é suficiente para que muitos se façam amigos, como não terá de ser o amor entre nós, que temos a mesma casa, a mesma mesa, o mesmo caminho, a mesma porta, idêntica vida, idêntica cabeça, o mesmo pastor e rei, e mestre, e juiz, e criador, e pai. Homilia sobre São Mateus está falando de nós, fiéis da mesma igreja, né? Fiéis da Igreja Católica. Tá certo? Procuremos aquelas virtudes que, além de nos darem a salvação, aproveitam principalmente ao próximo. Nas coisas terrenas, ninguém vive para si mesmo. O artesão, o soldado, o lavrador, o comerciante, todos, sem exceção, contribuem para o bem comum e para o proveito do próximo. Por maioria de razão,
nas coisas espirituais, porque isto, acima de tudo, é que é viver. Aquele que vive só para si e despreza os outros é um ser inútil, não é um homem, não pertence à nossa linhagem. Se nas coisas, né, materiais, né, nós reconhecemos essa importância do próximo, né, como não nas coisas espirituais, né? Homilia sobre São Mateus. Também nós seremos chamados a prestar conta dos mandamentos que nos foram dados. E por mais que façamos, não teremos com que pagar. Por isso, Deus nos deu um caminho, chão e fácil para pagar. Um meio simples de saldar toda a nossa dívida. Não guardar nunca rancor ao nosso próximo. Vocês vejam que São João Crisóstomo está usando para nos chamar a atenção para as coisas espirituais, né, de uma linguagem econômica, né, de economia simples, né. No trecho anterior, né, ele fala das coisas que a gente faz para ganhar dinheiro e para sobreviver, mas também para o bem comum, né? O artesão, o soldado, o lavrador, o comerciante, todos sem exceção contribuem para o bem comum e para o proveito do próximo, né? E aqui ele faz um outro recurso à economia, né? Que é o pagar a dívida a Deus, né? Não teremos como pagar, com que pagar, né? Quando nós formos chamados a prestar contas, né, dos mandamentos que nos foram dados. Então, aqui tem uma moeda, né, que Deus aceita, né? Um meio simples de saldar toda a nossa dívida, né? E não guardar nunca rancor ao nosso próximo. Né? Ou sempre perdoá-lo, né? Não guardar rancor significa perdoar completamente, integralmente, né? Que é o motivo do outro trecho, né? Nada nos assemelha tanto a Deus como estarmos sempre dispostos a perdoar. Deus a ninguém aborrece e rejeita, tanto como ao homem que se lembra da injúria, ao coração endurecido, ao ânimo que conserva o ressentimento. Homilia sobre a traição de Judas. Então, o homem que fica sempre remoendo a injúria que recebeu, né? Que tem o coração endurecido, que conserva ressentimento, esse homem aborrece profundamente a Deus e Deus o rejeita. Quem é humilde é útil a si e aos outros. Então aqui o tema é a caridade, né? Então veja que a última citação aqui é sobre a humildade, né? Porque o humilde, o verdadeiramente humilde, ele é caridoso, né? Existe essa dinâmica entre as virtudes, né? Que uma virtude atrai a outra, né? E vice-versa. Assim existe a dinâmica também dos vícios, né? Um vício atrai o outro. Mas
de tudo o que nós lemos aqui hoje, então nós lemos 3 temas, né? E na próxima. Nós temos muitos temas aqui para ler, né? Talvez ainda nós vamos acabar, de fato. Hoje é quarta, né? Eu vou terminando aqui, mas. Então nós lemos o tema caridade, fé e oração, alegria e confiança em Deus, né? Então, vocês vejam que de todos esses temas, como o resenhista aqui, o Francisco Fausto, nos chamou a atenção, São João Crisóstomo não é um doutrinário, né? Ele não, ele está numa conversa, né, com seus fiéis e ele quer menos ensinar coisas complexas da nossa doutrina ou da nossa teologia e mais mudar os hábitos dos fiéis, né? Mudar as atitudes, né? Mudar as ações dos seus fiéis, né? E nós precisamos tanto disso hoje, né? Então eu vou parar por aqui no tema penitência e conversão. Na página 203. Amanhã a gente continua essa leitura. E eu queria agora ouvir a opinião de vocês. Oi, professor. Opa! Eu que pus aí o comentário de que tá todo mundo marrento, né? E nada de todo mundo indiferente. Agora, hoje em dia, a gente percebe também que assim, há um aumento. A marrentice é bem típica assim, no pessoal de cidade grande, né? E assim, parece que as novas gerações já estão ficando cada vez com aquele olhar esgazeado, assim, diferente, meio parecendo de uma penada. Que o É, pessoal fala, né? aham. Esse não, pera, com aquele olhar assim, as pessoas olham para você, estão olhando assim um ponto lá, Pro infinito. mas no infinito, Olhar do. né? Não sei se você já reparou isso. E aquele rosto, como a gente gosta de falar assim, aquele poker face, né? Aquela cara de poker, né? Indiferente, que não pode demonstrar nada, né? É uma coisa bem, bem típica desses países assim de longa tradição protestante, né? As pessoas parecem uns robozinhos assim. Mas o problema também é que muita gente confunde essa alegria com essa coisa exagerada de escapismo também, né? Então tem que ser tudo uhul, Porque a gritos. única alegria que o mundo conhece é essa, né? Então tem Exato, que é ser uma alegre alegria. daquele jeito, né? É muita festa, é muito churrasco, é bebida demais, é muita gritaria, é muita música alta, música de péssima qualidade, diga-se de passagem, né? É, Geralmente. Geralmente se toca alta é porque a música é ruim. é. Então também tem muita gente que não entende isso, usa essa alegria como desculpa para escapar, como se fosse uma espécie de droga também, né? Passado aquilo ali, o que é da vida da pessoa? Ela, né? A gente tem que ver a alegria verdadeira, é aquela coisa, né? Outro dia eu tava comentando com uma pessoa, quem foi? Aí saiu um comentário assim. Mas você tem a vida muito boa, você tem que ser com a cara muito boa. A pessoa diz: ora, mas eu carrego minha cruz com alegria. Mas é isso, mas é carregar as dificuldades com serenidade. Tem gente que parece assim, chega no final da vida, assim, vamos fazer um levantamento aqui. Quantos dias realmente você viveu nessa vida? Assim, com certa serenidade, com certa tranquilidade, com gratidão, né, que é um dos motivos de alegria também, e sem ficar se agoniando por coisas assim pequenas, de pouca monta, de poucas consequências, e realmente não tem essa necessidade toda, a pessoa vai perceber que às vezes ela deve ter vivido ali talvez alguns poucos meses, assim, várias décadas de vida, né? Se tanto, né? Sofrendo,
Aí vem aquelas caras marrentas, aquela cara crispada, né? Muito preocupada, uma pessoa assim, né? Aí eu tenho negócios importantes para tratar, como eu tenho tempo para ser alegre? Você tem um É. negócio de. Né? É porque não Não entendeu o que é precisa. alegria católica, né? Não, ele não Hum. precisa. Uma pessoa dessa, também, eu estou falando dos dois extremos, né? Do extremo de alegria e do extremo de cara marrenta. Você não precisa, e o desgaste de energia, né, emocional, psicológica que a pessoa tem, ela acaba ficando doente depois, ou cansada, não dando conta de nada. É, tristeza cansa mesmo. Não é porque ela quer levar tudo a ferro e fogo, ela quer que tudo seja perfeito. Quando tudo for perfeito, eu vou ser feliz. Isso é ótimo. Se você conseguir chegar no céu, você vai ser feliz, então. É. Né? Não precisa disso tudo. Né? Então, estou com um extremo essa alegria falsa. E essa negação da alegria, como se a pessoa fosse o próprio Deus, assim, que a medida da certa das coisas, de todas as coisas, são a minha vontade. Não são a vontade, isso não é Deus. Né? Então, aceitar que tem por aí, e vários autores dizem também, né, mesmo quando Deus está permitindo tribulações, dificuldades, ainda é para o nosso bem, né? Outro dia até tinha uma coisa interessante, um menino lá da catequese, ele falou que leu sobre um desses tratados do inferno aí, falando que até o inferno é uma misericórdia de Deus, porque ele diz que as pessoas vão para o inferno porque não querem mesmo saber de Deus. E se Deus não criasse o inferno, esse lugar para que as pessoas pudessem se refugiar ali da sua vontade de fugir de Deus, o sofrimento delas, de não querer ver Deus, teria sido ainda muito maior. Então, né, então até É, a essas interpreta... nossas. Essa interpretação é interessante, que diz que o fogo no inferno Uhum, é exatamente o fogo do amor de Deus. Que para quem está no isso, inferno queima. É, exatamente. E isso mesmo. aí a gente vê também que essas dificuldades não são para a gente também fazer um drama, né? Tem uma expressão lá em inglês, né? Drama Queen, a rainha do É, drama, né? é. E, Quem faz drama com isso é fariseu. pois é, É o ficar cara chorando, se gabando e chorando, né? chorando, rasgando as É o publicano e o roupas, fariseu, né? é, É, né? Mas ele, graças a Deus, ele é limpinho, ele só reza o rosário quando não tem a é. música preferida dele, né? E vai por aí afora. Não. Até usa terno nesses domingos, né? Usa, usa Mesmo que não haja terninho, missa, eles usam terno. isso, descaliza pra ver se tá todo mundo com a roupinha modestinha, né? Ai, meu É isso aí, professor. Deus. Obrigado. Ai, meu Deus. Nós estamos realmente perdidos. A Juliana mandou um negócio aqui de imagem de São João Bosco, né? Ah, não pensas que vives neste mundo para divertir-te, enriquecer-te, comer, beber e dormir como os animais irracionais, pois o fim para o qual foste criado é infinitamente mais nobre e mais sublime. Ou seja, para amar e servir a Deus nesta vida e salvar assim a tua alma. O santo sempre. Isso parece até a frase que eu li do São João Crisóstomo, não é? Porque é uma. É o terceiro parágrafo aí da confiança em Deus. É um canto. Essa é uma música permanente da igreja, né? Isso está no catecismo, né? Nosso catequista pode confirmar isso, né? Nós vivemos para isso, né? Então, assim, é, essa. Isso é uma doutrina que acompanha a igreja desde o seu nascimento, né? Então, é uma beleza, realmente. Mais algum. Mais alguma. A Juliana, inclusive, saiu aí, deve ter perdido o sinal. Mais alguma. Opa, Juliana voltou. Mais alguma observação, algum comentário, gente?
É só que o senhor lendo tudo isso faz pensar que nós temos muito ainda que aprender, né, professor? De certa forma, Então, até felizmente, né? Eu ué, ué. tem um lado bom isso, porque isso nos mantém, sei lá, vivos mesmo, em busca, né? Porque se a gente achar que a gente está pronto, a gente para, né? Ana, quando a gente se aproxima da patrística, é que a gente sabe, a gente percebe que a gente não sabe nada. A patrística é uma montanha tão grande assim. Por qualquer lado que você se aproxime dela, né? Nós lembramos a vida de Santo Agostinho, né? Vimos as passagens das confissões, né? E, e assim, por qualquer lado que a gente se aproxima da patrística, a gente vê é uma montanha tão grande, né? É uma realização tão absolutamente extraordinária do homem. Agora, por exemplo, a gente tem comentado sobre ciência, né? Sobre Gênesis, e temos citado também os padres da igreja sobre as várias concepções do universo, né? Então a gente vê em cada um desses aspectos, né, a elevação dessa montanha, né, que é a patrística, né? Enfim, não sabemos, não sabemos nada, né? Não, graças a Deus, né? Como você falou, porque tem muita coisa pra gente ler, né? Muita coisa pra gente usufruir em termos de beleza, em termos de altitude que a mente humana pode atingir, né? No seu relacionamento com Deus, né? Então, assim, essa obra, né, da patrística, que é muito, muito considerada pela igreja, né? Os padres da igreja são um monumento para toda a humanidade, obviamente, mas ela para a igreja é uma suma autoridade, né? Uma suma autoridade. E o São João Crisóstomo é outro santo, né? Que a gente leu. Quantos santos a gente leu da patrística? Acho que só Santo Agostinho e São João Crisóstomo, né? A vida. Não lembro de outro, não. Embora a gente tenha lido. Só isso mesmo. Santa Mônica é da época da patrística, mas enfim. Mas é uma. Não. É inesgotável, né? Quando a gente lê, por exemplo, a Catena Áurea, que é uma obra de Santo Tomás, né? A Catena Áurea é um recorte que Santo Tomás, com a genialidade dele, fez, né? Da patrística, no que diz respeito aos comentários aos evangelhos, né? Então, a Catena Áurea que é uma obra imensa, né? É um recorte da patrística em relação aos comentários aos evangelhos. Mas você imagina o que tem ali, né? A quantidade de escrito, enfim, é uma coisa monumental, né? Quando a gente, pelo menos, vê de longe essa montanha, a gente pode aquilatar, né? O que é o trabalho de homens pios, de homens tementes a Deus, de homens com as responsabilidades que eles tinham, né? Infundidos pela graça, e a obra que esses homens produziram, a obra escrita, né? Sem contar a obra da vida deles, né? Os bispados que eles assumiram, enfim, toda a obra de ação deles, né? Só o que eles deixaram
por escrito, uma coisa assim imensa, né? E quantos de nós católicos, né, desconhecemos por completo que existe um negócio chamado patrística, né? Quantos anos nós passamos na igreja, nós que eu estou falando, cada um de nós aqui, né, sem simplesmente saber que existiu uma patrística, né, grega e latina, né? Os padres lendo, escrevendo ininterruptamente, fazendo homilias, tratados, né, sobre tudo que nos concerne, né? Existe muita coisa, graças a Deus, Ana Paula. E nós vamos morrer sem saber muita coisa. Porque não dá para uma vida só a gente absorver, não. Vamos ver se os escolásticos de padaria, de escadaria de igreja agora, Ah, não vai de jeito nenhum. eles vão ficar especulando picuinhas lá, decidindo o sexo dos anjos, e como diz o pessoal, né, com discussões bizantinas, né, sobre minúcias, enquanto isso a vida está degringolando, né, e todo mundo se achando a sumidade intelectual, né. É como se. É aquele negócio. Como eles são ignorantes, né? Eles se consideram a cereja do bolo, né? Sim. E é tão triste isso, né? Pior que eles acabam enxergando só a cereja e esquecendo do bolo, né? É. Então, viva Patrística e viva São João Crisóstomo. Como é que você vai falar de São Tomás, São Boaventura, né? Se você desconhece a patrística, né? São Tomás que tanto citou a patrística, né? Tanto se baseou nela, tanto... Enfim. Pois é isso aí. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.